Voltamos com Rede Notícia e agora nós vamos conversar com o vereador por Belo Horizonte, Cleiton Xavier, do MDB. O papo será sobre segurança pública. Nós vamos informar a hora certa para você, 12 horas e 43 minutos. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia, obrigado por atender o nosso convite, bem-vindo ao nosso programa. Quero já começar com uma pergunta bem clara ao senhor. O senhor é um homem que foi formado na segurança pública, carreira na Polícia Civil, entende lá do vamos ver. Grande papo que se falou em Belo Horizonte essa semana é sobre a possibilidade da retirada dos guardas municipais da segurança dos centros de saúde de Belo Horizonte. A gente ouviu o pessoal da saúde, a situação realmente é terrível. Estão expostos a situações de estresse deles próprios e dos usuários, porque o serviço, infelizmente, deixa muito a desejar. Isso cria um grau de tensão muito grande. E quando a gente viu o posicionamento dos guardas municipais, olha, a gente tem que sair mesmo. Por que isso? O senhor, primeiro, é favorável a essa saída e me explique o porquê desse posicionamento. Boa Primeiro, tarde. quero agradecer a oportunidade, aos seus telespectadores, aos seus ouvintes, e dizer que eu sou a favor da retirada. Eu sou a favor por quê? Porque a função típica de uma força de segurança pública, como são as guardas civis municipais hoje em todo o território nacional, não diz respeito mais à guarda do patrimônio como era desde a sua instituição pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Porque quando a Constituição ela trouxe a previsão das guardas civis, aquelas guardas eram tão somente patrimoniais. Naquela época, sim, seria razoável falarmos da permanência de qualquer agente da Guarda Civil do modelo que foi instituída nas instituições para a guarda do patrimônio. Só que ao longo do tempo, os tribunais superiores reconheceu de uma forma acertada que as guardas, elas extrapolam aquela função típica de guarda do patrimônio e hoje são forças de segurança pública. Então hoje, para cumprir a atribuição de uma força de segurança pública, não há que se falar em manter um profissional de segurança pública como se fosse um porteiro ou um vigilante. Quando eu falo porteiro e vigilante, eu não estou menosprezando a profissão do porteiro, muito menos a profissão do vigilante, seja ele armado ou não. Porque o profissional de segurança pública, ele tem treinamentos típicos da atividade policial que fica em desuso quando ele fica num posto de saúde, por exemplo, fazendo um trabalho de portaria. Vocês têm dados de quantos são os guardas hoje civis municipais que estão dispostos nos postos de saúde? Quanto de número de pessoal que está disposto a isso e que não poderia estar na rua, por exemplo, fazendo blitz, fazendo policiamento ostensivo? Para alternar a jornada de trabalho hoje, nós disponibilizamos muito mais de 300 profissionais. Então está quase a nomeação que o prefeito liberou. Exatamente, porque hoje nós temos aí um pouco mais de 120 postos de saúde e contando também com as UPAs. Então, se você for considerar a jornada de trabalho de cada profissional de segurança pública que está ali, nós mobilizamos mais de 300 policiais municipais, nos postos de saúde. E isso não é salutar para a segurança pública num todo, porque nós temos meios de ter segurança dentro dos postos e das UPAs que não seja deslocar de uma atribuição de segurança pública qualificada para trabalhar como se fosse apenas uma portaria de um patrimônio público. Pois é, tirando a Guarda Municipal, qual que seria, então, esses outros meios, vereador, para proteger lá os profissionais que trabalham lá nas UPAs, nos hospitais? Infelizmente, a gente tem dados que são alarmantes, né? Os profissionais, só esse ano, mais de 1.500 profissionais da área de saúde foram agredidos. Teve algum caso de violência. Qual que seria a solução, então? Olha, a Polícia Municipal, ela faz um trabalho de auxiliar a Polícia Militar. Então, a segurança externa e interna também, tanto dos profissionais da saúde, quanto dos usuários, que utilizam ali dos serviços que são prestados nos postos, eles seriam, com certeza, bem atendidos com uma vigilância armada. Lá atrás, quando houve uma agressão a um profissional da saúde, o que ensejou, à época, o prefeito Fuad a designar que a guarda fizesse esse trabalho nos postos de saúde,
Num primeiro momento, o pensamento era levar vigilância armada. Mas como o processo é um pouco mais burocrático, para licitar a empresa, enfim, para fazer um chamamento, uma contratação, então teve-se a ideia naquele momento, mas de forma temporária e bem temporária, colocar à disposição os guardas civis municipais, né? Mas o que acontece? Como não foi algo planejado e até foge da atribuição da Força de Segurança, para vocês terem uma ideia, foram designados policiais municipais para fazer esse trabalho e desarmados. Então, eles estão ali para garantir a segurança pública, muitas das vezes sozinho, porque na atividade policial, o policial tem que agir no uso progressivo da força e com supremacia de força para garantir segurança. Ou seja, pelo menos 2 contra 1, né? Pelo menos 2 contra 1. E nós não estamos vendo isso acontecer. Nos postos de saúde, apenas um policial municipal e desarmado. Parece até piada, mas desarmado para poder garantir segurança. Nem com as armas de taser eles podem... Sim, as armas não letais. Mas as armas de fogo não. Armas de fogo não. E que ele pode usar por lei. Várias razões. Por lei, pode usar, porque desde a DPF 995, as guardas civis municipais em todo o território nacional integram o SUSP. E por que não usa, vereador? Falta armamento, por exemplo, ou não? Olha, não falta armamento. Eu tenho até uma preocupação minha, e eu tenho levado isso ao secretário de Segurança e Prevenção, doutor Márcio Lobato, que é um policial muito experiente, o doutor Márcio, ele é delegado-geral de polícia, para que as armas que nós temos hoje à disposição, nós possamos qualificar os que estão chegando, tá? E garantir com que os que já estão tenham o uso da arma de fogo para poder prestar segurança pública de qualidade. Porque quando você coloca um policial que tem atribuição de segurança pública, que pode abordar, fazer busca pessoal, fazer o serviço típico da atividade policial e sem arma, olha, nós não estamos garantindo segurança nem para os profissionais da saúde, nem para os usuários e nem para ele próprio. Porque nós temos percebido que no ambiente da saúde, alguns gargalos, alguns problemas como falta de profissionais é que tem incitado violência nos usuários por causa da demora, por causa do atendimento, falta de medicamento, falta de insumo e coisas semelhantes. Então, hoje nós precisamos sentar Secretaria de Segurança e Prevenção, Secretaria de Saúde, Planejamento, para a gente poder discutir como que nós poderemos garantir segurança nas unidades de saúde, mas também não usar, por exemplo, uma força de um elefante, que é uma força de segurança pública, enquanto que, de repente, uma formiga resolveria o problema, se fosse dizer assim, da segurança nas unidades de saúde. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua batendo esse papo com o vereador de Belo Horizonte, Cleiton Xavier, do MDB. Agora, 12 horas e 51 minutos. Doze horas e 53 minutos, a gente segue aqui com a conversa com o vereador de Belo Horizonte, Cleiton Xavier, do MDB. Então, a gente está vindo falar sobre adultização de crianças e adolescentes. É verdade. Né? A gente tem comentado muito aqui, né, nessas últimas semanas, principalmente sobre esses projetos de lei no combate à adultização das crianças e dos adolescentes, os riscos que as nossas crianças correm, né, vereador, em casa, com o celular, o tempo todo livre, liberado. E o senhor tem trabalhado em cima disso também, né? Tem alguns projetos relacionados a isso. Eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso. Né? Olha, muito importante, eu agradeço até a oportunidade de poder falar desse tema. O prefeito Álvaro Damião sancionou um projeto de lei que nós aprovamos por unanimidade nos 2 turnos na Câmara Municipal, instituindo o dia 18 de maio como o dia do combate à pedofilia em Belo Horizonte. Nós sabemos que quando a gente vai avaliar o Atlas da Violência e também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 200 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual diariamente no Brasil. Esses casos são os casos que chegam até nós pelo Disque 100. Mas nós sabemos, por exemplo, que os casos subnotificados são números alarmantes. E o Brasil, infelizmente, lidera o ranking mundial de adultização de criança e pornografia infantil. O Brasil é o país que mais consome material de pedofilia no mundo. E isso nós não podemos aceitar de forma alguma. E o que nós temos feito?
um trabalho de prevenção, sobretudo nas escolas da nossa capital e também no interior do estado. Por que um trabalho de prevenção? Porque geralmente a criança de 2 a 7 anos que é vítima de abuso, ela não sabe que ela está sendo vítima de violência. Pelo amor de Deus. 70% dos casos acontece dentro da própria casa da vítima, que é da criança. Sim. E quando você expõe essa criança, praticando a adultização dessa criança, despertando nela precocemente aptidões sexuais, seja no comportamento, seja com dança, com fala, ou com qualquer outro tipo de comportamento que possa instigar essa criança precocemente até a aptidão sexual, isso deve ser veementemente reprimido pelas forças de segurança, pelas autoridades, Sim. pelo judiciário. É uma força-tarefa, é uma rede de proteção que nós devemos hoje trabalhar para poder preservar a infância das nossas crianças. São aí, por ano, mais de 70 mil casos. 70 mil casos, eu fiz uma conta rápida aqui, muita gente. Como o senhor mesmo falou aí, que são notificados, fora as subnotificações. Exatamente. O senhor acredita que isso veio à tona depois de, como a gente comentou aqui também, de um influenciador falar, repercutir o caso? Não demorou muito para tomar toda essa decisão, retomar a esse projeto de lei, vereador? Naina, a sua pergunta é muito importante, eu vou dizer por quê. Por exemplo, em 2008, instauramos a CPI do combate à pedofilia no Congresso Nacional. Então, foi uma CPI muito produtiva, as investigações robustas em todo o território nacional, muitos indiciamentos, mas aí o assunto esfriou. Depois nós tivemos alguns enfrentamentos a nível nacional do tema, que também esfriou. Depois tivemos uma música que uma participante de um reality participou e ela retratou a situação da Ilha do Marajó e se espalhou no Brasil, depois esfriou. E agora vem o influenciador, o Felca, trazendo esse assunto da adultização das crianças e denunciando um influencer que fazia reality show de criança, pagando R$2.000, R$3.000 para a família deixar com que a criança tivesse participação em ambiente confinado, com sexualização precoce e até mesmo com atos libidinosos, com e sem conjunção carnal, que é uma coisa terrível. Então, o assunto agora está quente. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, ele assinou, autorizou a CPI do abuso e da exploração sexual agora. Então, nós gostaríamos que as famílias fossem sensíveis, a sociedade civil fosse sensível e o poder do Estado. Quando eu digo poder do Estado, estou falando de judiciário, executivo e legislativo. Trabalharmos todos em força-tarefa para poder preservar os direitos das nossas crianças e adolescentes. É necessário a gente criar, como está escrito aí na tua camisa, uma rede de proteção, né, para poder ajudar essas crianças. É porque a pedofilia é uma rede que se criou de consumo de material pornográfico envolvendo criança. É uma indústria extremamente lucrativa e bilionária, diga-se de passagem. E você só combate uma rede com uma rede. Nós só combatemos e reprimimos uma ação organizada criminosa formando uma rede tão poderosa quanto para poder fazer o enfrentamento frente a frente. Então, hoje nós temos o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Municipal, o Conselho Tutelar, muito importante, professores da rede pública de ensino, da rede particular, pais e mães, que são pais e mães de vítimas de abuso sexual, pais e mães que não tiveram, graças a Deus, os seus filhos vítimas de abuso, mas que são sensíveis a essa bandeira. Todos nós estamos, a sociedade civil toda, nessa rede de proteção para poder garantir a proteção para as crianças e adolescentes e ainda trabalhando o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, que é tratar as políticas públicas que envolvem criança como prioridade absoluta. Quero agradecer a sua presença aqui, vereador Cleiton Xavier do MDB. Já saiba que as portas do Rede Notícia, da TV Horizonte, da Rádio América, da Rádio Cultura, de toda a rede catedral de comunicação católica, sempre abertos. É muito bom a gente conversar sobre assuntos como esse, com profundidade, porque a gente precisa realmente refletir sobre a sociedade que a gente está. E a mudança dela não parte de uma ação sobrenatural, parte da gente, cada um como um trabalho de formiguinha, como você citou no bloco passado, mas
pontuais e com iniciativa, e principalmente com força e com posicionamento. Isso que a gente espera. Eu quero agradecer a você, a Janaína, Obrigada. toda a sua produção e parabenizar pelo sucesso do programa de vocês. Muito obrigado. Está ficando por aqui o nosso Rede Notícia, agradecendo a sua companhia. Só que a gente não para não, já vai passando direto pro mundo da bola, né, Janaína? Literalmente a gente vai passar a bola agora para o Júnior Brasil e o programa Bola na Rede. Mas antes a gente quer convidar você para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, viu? No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial.